Fala pessoal, o escritor professor Walter Luiz, estamos aqui com mais um artigo, com mais um assunto complicado. Pablo Marçal, nunca busquei apoio de Bolsonaro, só pedi conselho. Colaboração pro UOL, não sei o que, pré-candidato PRTB, a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, diz que nunca procurou o apoio de Jair Bolsonaro para concorrer ao cargo, mas sim para lhe pedir conselhos. Marçal foi entrevistado no UOL nessa quinta-feira. Marçal e o ex-presidente se encontraram em Brasília nessa semana. Não fui buscar apoio do Bolsonaro, não pedi nada a ele. Conheço o capitão e ele não gosta que as pessoas lhe peçam nada. Ele é um cara que tem repulsa a isso. Pois é, o pessoal pediu tanta coisa para Bolsonaro que ele deve ficar chato cheio. Enfim, não fui lá fazer nenhum pedido, saí de lá com a cabeça erguida. Almocei com ele e passamos umas 2 horas juntos. Eu nunca jamais fui lá para lhe pedir apoio, zero. Aí olha só, eu não vou nem ler essa parte aqui que não faz sentido, mas tem uma coisa aqui que entra em contradição com o que o Pablo Marçal falou. Ele disse que não foi pedir apoio. Mas olha só as coisas que ele vai falar a partir de agora. E depois eu vou fazer uns comentários sobre o Pablo Marçal para vocês entenderem melhor porque eu botei ele como assunto. Aí sobre o apoio do Bolsonaro a Ricardo Nunes, que é o cara lá do MDB, sendo que o Valdemar, na verdade, está apoiando o Bolsonaro, meio que está sendo forçado a apoiá-lo porque ele é do PL. É uma coisa, infelizmente, que não há muito o que fazer, tá? Ninguém da direita sofre amor por Ricardo Nunes, eu nem o conheço, mas sabendo que o cara é MDB, que é partido de centro, que já apoiou até o PT e que não é alinhado ideologicamente com o Bolsonaro, né, gente? Convenhamos. Mas bora lá. Aí, sobre o apoio do Bolsonaro a Ricardo Nunes, o Marçal considera o nome do ex-presidente pesado demais para uma aliança com o atual prefeito e que isso pode beneficiar na disputa eleitoral. Olha só a narrativa que o Pablo Marçal vai começar a falar. Não fui atrás do apoio do Bolsonaro. A linha ideológica dele é contraditória à do Nunes, que tem um partido amarrado com o PT. O Nunes está querendo se desvincular do Bolsonaro. Não falarei nada do que o Bolsonaro me falou. Ele é muito pesado para o Nunes. Ou seja, ele falou que não foi pedir o apoio do Bolsonaro, mas está aí praticamente se vendendo como a opção. Ele está dizendo, não, o Nunes não serve para o Bolsonaro, não, sei lá, não é legal apoiar o Nunes. Perceberam isso? Mesmo ele falando que não pediu apoio, mas ele está dizendo às vezes, eu quero apoio, me apoia. O povo não está alinhado com o Nunes no cenário onde eu entro. Bolsonaro pôs uma granada sem pino na mão do Nunes. Se ele a deixar cair, vai explodir e acabar. Se segurar, viverá na tensão e ficará nesse jogo, porque Bolsonaro é pesado demais para ele pela linha ideológica. Os dois não combinam, a frequência é diferente. É até verdade isso, tá? Que realmente a linha ideológica do Nunes não deve ser igual ao do Bolsonaro, como eu mencionei antes. Agora vamos explicar o que é essa granada que ele quis dizer que o Nunes está segurando. O homem da granada é o coronel Ricardo Melo Araújo, indicado por Bolsonaro como vice de Nunes. Provavelmente é um rapaz que é mais alinhado ao Bolsonaro. Mas Nunes não o quer e se desesperou. Se der certo e eles, Nunes e Bolsonaro, continuarem juntos, é muito bom para mim, o Pablo Marçal falando, né? O peso do Bolsonaro na campanha atrapalha o Nunes no discurso dele, aí dificilmente sintonizará a frequência. Pablo Marçal. Aí Boulos ajudou o eleitorado a descobrir que estou na disputa de Marçal. Marçal avalia que a discussão com o Guilherme Boulos na sessão do Conselho de Ética da Câmara ajudou na disputa eleitoral pela Prefeitura do SP. Era todo o processo contra André Janones, lembra que eu falei no último vídeo, que o André Janones foi absorvido e o Boulos, cara, aliado do Lula, aliado do Janones, era o relator do processo de cassação dele. Veja só que absurdo, que palhaçada. Aí terminou arquivado, né, por causa disso. Aí o deputado pessoal chamou o possível adversário de coach picareta. Muita gente acha coach picareta, né? Isso é uma coisa que não é só o Boulos que pensa, né? Eu assim, não sei. Eu avalio pessoas, assim, não, os coaches são todos picaretas. Todas as generalizações, em geral, as generalizações são ridículas, né? Tirando essa aí, né? Que eu acabei de fazer. Aí vamos lá, uma pesquisa da Folha publicada no final de maio aponta empates técnicos das intenções de votos entre Nunes, com 24%, e Boulos, na disputa de São Paulo. Aí presta atenção nisso aí. Aí Marçal tem 7% das intenções de voto, está um ponto percentual abaixo dele da Atena e Tabata Amaral. A Atena que nunca se candidata, né? Diz que vai se candidatar e no final dos pontos nunca vai. Aí bora lá. Passando aqui. Enfim, o resto aqui não tem relevância com o assunto. O que eu estou falando pela Marçal? Olha, os pontos são os seguintes. Qualquer cara é melhor que o Boulos. Qualquer sujeito que não seja de esquerda extrema, que o Boulos é melhor que ele. Se o Kim Kataguiri, que eu não diria que eu odeio, mas eu tenho repulso a esse cara, falso, social-democrata, que quer se fazer parte com a sociedade direita democrática, é que nem a Joyce Hasselman. Eu não diria nem que ele é traidor, porque ele nunca foi realmente aliado do Bolsonaro. A Joyce pelo menos fingiu ser. Mesmo se fosse ele, eu aceitaria. Então, se o Pablo Marçal fosse a opção contra o Boulos, é óbvio que eu acharia mais correto apoiar o Pablo. Só que tem o Nunes tem mais chances de ganhar, também não é uma opção boa, mas
De novo, é bem melhor que o Boulos. Claro que paulistas, vocês devem decidir. Agora decidam por uma pessoa só. Se vocês forem abraçar o Marçal, que eu também não concordo, porque ele é outro que está sendo cooptado pelo MBL, chegou até os caras brincar com o Kim Kataguiri que faria ele de vice se fosse candidato a presidente. Olha só que pachorra do cara. Mesmo eles tendo essa ligação com o MBL, o Pablo Marçal ainda é uma pessoa 1000 vezes menos pior do que o Boulos. Qualquer um é melhor que o Boulos. Mas dito isso, por que eu tenho desconfiança com o Pablo Marçal? É só porque ele está com o MBL? Não. É mais porque simplesmente o Pablo Marçal fez parte lá em 2022 daquela ala dos isentões por um bom tempo que ficou nem Lula nem Bolsonaro. E pior, aqueles caras que fazem aquela falsa equivalência do Lula com o Bolsonaro, que não tem nada a ver. Eles têm as semelhanças dele, obviamente, com políticos populares e tal, mas eles são muito diferentes, principalmente da ideologia. Mas os caras igualam, que é a estratégia do povo do Nando Moura, do MBL, fazer que os caras são a mesma coisa, e assim o pessoal pensa, não, Lula é ruim, mas o Bolsonaro também é ruim, então não vou pegar nenhum dos dois, vou pegar a terceira via. É tudo que eles fazem para poder se tornar populares. Então, Pablo Marçal dessa linha. Depois, quando eu estava lá no fim da eleição, setembro, até de outubro, aí ele foi e passou a apoiar o Bolsonaro. Então ele é um oportunista, gente. Simplesmente isso. Mas, de novo, se é ele contra o Boulos, eu sugiro apoiarem ele. Não por ele, mas por causa do Boulos. Então é isso, curte, compartilhe, se inscreve no canal. E a verdade é uma só. Valeu!